A paz do Senhor, muito bom dia, querido. Que Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe você, sua casa. Vamos aqui para mais um devocional do Reino, que tem o objetivo de abençoar a sua vida, de alimentar o seu espírito de uma palavra que ela é rica em graça, que ela é rica em profundidade, intimidade. Essa palavra que hoje é uma palavra rema para os nossos corações. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa série Identidade. Quem nós somos? Ontem, de forma profunda, nós abordamos um tema bem específico e eu glorifico a Deus porque os testemunhos eles têm aparecido, as pessoas comentando, agradecendo pela palavra ministrada, né? E toda glória é de Deus, é do Senhor, mas eu entendo que há um propósito, né? Inclusive nesse devocional, como alguns já sabem, a maioria que acompanham no nosso grupo do WhatsApp, se você ainda não está no nosso grupo do WhatsApp, se você está vendo esse vídeo no YouTube, aqui na descrição do vídeo, você vai ter aí no WhatsApp, o link do WhatsApp, do nosso grupo do WhatsApp, tá? E você que acompanha pelo WhatsApp e ainda não está seguindo no nosso canal do YouTube, segue o nosso canal, se inscreve lá, tá bom? Isso vai nos ajudar futuramente. E as pessoas falam e comentam, né, testemunho, na verdade, sobre o que Deus está fazendo nessa série. Para alguns que sabem, nós demos uma pausa nesse projeto, onde eu gosto de dizer que eu primeiro consegui identificar, na verdade ainda estou identificando, porque é um processo, é igual a santidade, é um processo de vida, de reconhecer a minha própria identidade para conseguir realmente seguir e falar para você e te motivar a achar a sua identidade em Deus. Então vamos lá, vamos para o tema de hoje. Hoje é um tema bem difícil, um tema bem forte, na verdade, que é as vozes que tentaram me definir. Nesse nosso processo de construção, de formação como seres humanos, como pessoas, como homem e mulher de Deus, que estão em Deus, nós vivemos grandes batalhas, grandes lutas, e principalmente nós vivemos desde pequeno, nós ouvimos vozes tentando nos definir, nos dizer quem nós somos. Você é difícil, você não vai dar certo, você é igual ao seu pai, você é igual à sua mãe, você é um erro, você não foi desejado, você não foi planejado. E essas vozes, às vezes, elas moldam a nossa identidade. Principalmente quando essas vozes elas vêm de figuras de autoridade sobre nossa vida, como pais, líderes, esposo, esposa. Mas o problema, muitas vezes, não é apenas essas vozes não virem de Deus. O problema, na maioria das vezes, é que nós damos ouvido a essas vozes e nos tornamos exatamente o que as pessoas acham que nós somos. Quando nós crescemos ouvindo essas vozes que não vêm dele, que não vêm de Deus, e que na maioria das vezes é natural, nós nos sentimos deslocados, apagados, tristes, fracassados, frustrados. Mas eu consigo entender que essas vozes, elas nos dão destino, se nós quisermos.
Nós, quando escutamos essas palavras e trazemos essa verdade para a nossa vida, nós começamos a entender que o que Deus tem ao meu respeito, o que Ele diz ao seu respeito, não é mais a verdade da sua vida. A verdade da sua vida vira o que as pessoas têm e dizem ao seu respeito. Pode ser palavras e falácias que você ouviu com 3 anos de idade, 2 anos, com 8, 9, 10 anos, na sua adolescência, até a sua vida adulta. Mas se você, em algum momento, não resolveu escutar a voz de Deus, reconhecendo a sua identidade em Deus, reconhecendo a voz de Deus dizendo para você quem você era, o que Ele escreveu ao seu respeito, talvez esse trauma ele possa ficar na sua vida durante até o dia de hoje. Isso fazendo com que você perca a identidade. Por isso, as vozes que tentaram te definir hoje são exatamente o que você é. Elas falaram exatamente o que você é, elas te definiram, elas te moldaram. Elas moldaram a tua alma. Só que o teu espírito, ele vive, ele é vivo. Ele vive em Deus. O teu espírito, ele é alimentado pelo que Deus diz ao seu respeito. E o que Deus diz para você é que você é semelhante a Deus. Você é imagem e semelhança dele. O que Deus diz a você é que a sua alma, ela não tem voz nem vez. Os seus sentimentos, eles não podem superar aquilo que o Espírito precisa, que é de Deus. Eu quero ler o texto de Jeremias. Ontem nós falamos sobre Jeremias e hoje novamente. Jeremias tem se encaixado bastante nessa questão da identidade, nesse nosso tema. E eu queria que você abrisse comigo em Jeremias 29, capítulo 29, versículo 11. A palavra vai dizer o seguinte: porque eu bem sei os pensamentos que eu penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Essa palavra de Jeremias, ela é uma palavra que ela é uma carta profética. Esse capítulo de 29 é um capítulo que foi dedicado a ser enviado aos exilados da Babilônia. Naquele momento, aquele povo estava exilado. E Deus, por meio do profeta Jeremias, faz com que ele fale ao povo dessa forma, reafirmando os planos bons de Deus, mesmo em meio ao caos. Porque aquele povo, ele era um povo que estava longe de casa, confuso, era um povo que estava desacreditado de que aquela situação poderia mudar. Mas a voz de Deus, ela era firme e principalmente trazia esperança naquele momento. Jeremias 29, quando Jeremias fala essa palavra também ela não é apenas uma palavra de sorte, como muitos vão pensar, pelo fato do povo estar exilado. Jeremias naquela época falava e também lutava contra os falsos profetas que se levantavam naquele lugar. Muitos diziam que o exílio, que o cativeiro babilônico iria durar tantos anos, e isso e aquilo. Só que Deus usa Jeremias para dizer: olha, eu sei os planos que eu tenho ao vosso respeito. Eu conheço vocês. Eu tenho planos de
bem e não de mal. Eu desejo a vocês dar um futuro, uma esperança. Em algumas versões. Inclusive há um termo hebraico nesse texto, nessa passagem, que ele é chave para nós hoje, que se chama machavot, que significa pensamentos, intenções, planos profundos. A Escritura aqui ela vai revelar que Deus tem pensamentos, Ele tem pensamentos conscientes e contínuos sobre os seus filhos. A Escritura vai revelar que a ideia de que Deus ele é um Deus indiferente sobre você, que Ele não te dá atenção, que Ele não te trata do jeito como você deveria ser tratado. Porque muitas vezes a nossa alma grita por isso. Senhor, Tu não está me vendo. Senhor, eu não sou isso que as pessoas dizem que eu sou. Senhor, eu sofro demais. Senhor, eu preciso de Ti. Deus está te vendo. Só que muitas vezes Deus, Ele permite que você passe por situações para que a sua identidade ela seja reforçada. Lembra do que eu disse ontem? Quem tem identidade espiritual, isso até foi uma pesquisa de um jornal americano. As pessoas que oram, as pessoas que têm identidade reforçada, elas têm uma porcentagem de resistência, resiliência. A palavra foi essa que eu usei, eu estava tentando lembrar a palavra. Resiliência. Resiliência emocional. Muitas vezes nós dizemos, por que essa pessoa sofre tanto e não desiste, né? Porque ela tem uma identidade dela formada em Deus. Porque ela consegue entender que Deus não é um Deus indiferente. Aquele sofrimento, aquela dor, aquela dificuldade, aquela peleja, aquela tempestade, ela vai passar. Mas não é Deus sendo indiferente com ela. É Deus moldando aquela pessoa, moldando a identidade dela em Deus. Então, as Escrituras aqui vão revelar que Deus tem pensamentos conscientes ao nosso respeito. Vão revelar que Deus não é indiferente, ou que a nossa identidade, o nosso molde, os nossos problemas, eles não são resultados do acaso. Não. A nossa identidade em Deus, ela é de maior intencionalidade de Deus. Deus, ele tem intenção de que você seja moldado para se tornar o homem e a mulher que ele disse que você era. Ou que nós usamos muito aquela expressão, né? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Só que hoje as suas atitudes, elas cooperam para isso. Será que você é um homem realmente como a Bíblia diz que você seria? Então, Jeremias 29, ele vai escrever sobre essa carta profética para aqueles exilados da Babilônia. E querido, eu queria chamar a sua atenção nessa manhã para as vozes que você tem escutado. Eu queria chamar a atenção para você para entender se as palavras que você tem ouvido. Tem alguns amigos mais queridos que, quando eu ligo para eles, eu escutei isso uma vez de uma pessoa, só precisei escutar isso uma vez. Mas alguns amigos que eu tenho mais apreço, eu ligo para eles e eu digo o seguinte: o que você está ouvindo, o que você está sentindo, o que você está falando, como está o teu coração.
claro, no intuito de saber novidades, mas principalmente no intuito de saber como está a sua alma, como está o seu espírito, a quem você está dando vez e voz. E muitas vezes não é o que nós vivemos que mais nos afeta, mas é o que nós ouvimos. Muitas vezes não foi a falta de um recurso que te abalou. Muitas vezes não foi o fim de um relacionamento que te abalou. Às vezes foi o que você ouviu para chegar àquele relacionamento acabar. Às vezes foi o que você ouviu para o recurso acabar ou quando acabou. As palavras, elas têm o poder de moldar a sua alma e dar destino a você. E quando essas palavras são negativas, as críticas, as falácias, os rótulos nos prendem. Não nos prendem em versões atuais, mas versões distorcidas de nós mesmos. Versões que muitas vezes não é você. Quantas vezes eu já escutei pessoas dizerem: eu fui até aqui porque realmente essa pessoa sempre disse que eu era assim, eu nunca fui assim e eu decidi fazer isso. A palavra que ela ouviu, sempre ouviu, no ouvido ali, ouvindo, acabou moldando ela a um caminho de morte, de derrota. Você talvez tenha sido moldado para esse caminho, chamado para esse caminho de fracasso, de problema, de vergonha, ou simplesmente você cresceu com o silêncio e a ausência, que é o caso também de muitas pessoas. Mas hoje, como profeta do Senhor, eu venho te dizer, eu venho falar para você as palavras de Deus ao seu coração, ao seu espírito. Eu venho te lembrar que Deus sabe os pensamentos que tem ao seu respeito. Eu vou repetir. Deus diz a você hoje: eu sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito. Ele não pensa como pensaram de você lá atrás, no passado. Ele não pensa o que pensaram sobre você ontem, na semana passada. Ele não te chama e ele não te vê pelo que as pessoas te chamaram no passado ou te chamam hoje. Talvez você tenha um apelido, um rótulo, um vulgo. Ele ainda te chama pelo nome. A identidade de Deus na sua vida, ela não é só um rótulo. A identidade de Deus, ela é a marca onde Deus coloca em você, onde Deus permite que você tenha para dizer que você é dele, para dizer que você vive por ele. E eu quero te convidar a trocar esse ruído externo, trocar essas vozes que você escuta ou escutou a vida inteira, pela voz e a intimidade do Espírito Santo. Hoje, eu te convido a calar essas vozes que te limitaram a tua vida toda. Querido, eu faço um apelo a você. Eu sei que aqui tem pessoas que estão ouvindo esse devocional agora, que por muito tempo viveram fracassos e colocaram a culpa na sua performance. Não, eu fracassei porque eu não consegui chegar até o resultado. Eu não consegui pagar, por isso que eu perdi. Eu não consegui amar, por isso que eu perdi. E muitas vezes o que te levou a esse lugar de morte, lugar de fracasso, foi as vozes que você ouviu, foram os rótulos, foram as críticas,
O meu objetivo nessa manhã não é te emocionar, mas é dizer para você que há um Deus soberano, um Deus grande, que Ele te chama pelo nome. Um nome que tem identidade. O Senhor sabe os pensamentos que tem ao vosso respeito. O Senhor deseja te dar um futuro. Eu quero finalizar e antes de orar, eu quero que você escute essa história. Certo dia, em uma escola, um jovem estava na sua sala de aula com os colegas e o professor pediu para que todos os alunos escrevessem no papel, escrevessem numa folha de papel. O que eles acreditavam que eram ou que seriam. O professor, naquela intenção de motivar aqueles garotos, lançou essa atividade. Um dos garotos, do fundo da sala, escreveu apenas uma palavra: erro. Ao recolher os papéis, o professor leu todos os papéis em voz alta. Muitos disseram: eu sou um futuro médico, eu sou um advogado, eu sou um futuro policial, eu sou um bombeiro, eu serei um bombeiro, eu sou um menino bonito, eu sou feliz. E quando o professor viu aquele papel daquele menino escrito erro, ele guardou no bolso silenciosamente. No fim da aula, chamou aquele garoto para conversar e disse: por que você escreveu isso? Ele respondeu: porque foi o que sempre me disseram, que eu sou um erro. O professor então colocou aquele papel em cima da mesa, virou o papel no verso da mesa e começou a escrever: você é um propósito escondido por trás da dor. Ainda não descobriram o seu valor, mas Deus já te chamou de filho. Anos depois, aquele garoto se tornou um psicólogo, palestrante para jovens, e ele compartilhou essa história. E ao final da história, ele tirou um papel antigo e amassado do bolso. Era aquele mesmo bilhete. E ele disse para toda aquela multidão: esse bilhete foi a primeira vez que alguém me deu um novo nome. Foi o primeiro dia que eu ouvi a voz certa. A minha oração hoje é para que Deus silencie dentro de você as vozes que não vêm do céu. A minha oração hoje é para que o Senhor silencie dentro de você as vozes da rejeição, da comparação, para que da dúvida, da incerteza. A minha oração hoje é para que Deus lhe ajude a ouvir a voz do céu, a voz de Deus através de filhos, de filhas, de profetas, de líderes que tentam falar o que Deus quer falar ao seu ouvido. A voz certa, porque você não é um erro. Você não é o erro. Talvez você seja um propósito por trás da dor, porque talvez você nasceu ou se formou num lugar difícil, mas você não é um erro. E eu quero orar com você e declarar e lembrar
de que o Senhor diz: eu sei os pensamentos que eu tenho sobre ti e ao vosso respeito. Por isso eu quero orar com você. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, nesse momento eu te peço, Senhor, por essa vida, eu te peço por esse coração, por esse homem, por essa mulher de Deus que escuta hoje esse devocional. Senhor, essa pessoa que, através desse áudio, desse vídeo, ela escuta esse devocional. Toque a Deus, por favor, Jesus. Pai, apague do seu pensamento todas as vozes que em algum momento deram destino à sua vida, levando essa pessoa a um momento de fracasso, levando essa pessoa, Senhor, às incertezas. Deus, Tu sabe, Pai, no meu coração, os momentos que eu vivi, Pai, que estão guardados no meu coração. Tu sabes, Senhor, dos momentos de dúvida, de incerteza que eu passei nos últimos meses, nos últimos dias. Deus, com base nessa experiência, eu te peço, Senhor, tenha misericórdia dessas vidas, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu profetizo, Senhor, a identidade dessa pessoa que está ouvindo esse devocional restaurada, Espírito Santo. Todo transtorno, toda distorção, toda e qualquer abominação ao que o Senhor tem ao respeito dessa pessoa, seja agora cancelada e repreendida em nome de Jesus. Que a voz que o Espírito Santo, a voz do Espírito Santo seja a única a ser ouvida. Pai, eu profetizo, Senhor, sobre cada coração, sobre cada vida que ouve esse devocional, que escuta a minha voz. Eu profetizo em nome de Jesus. Pai, que toda palavra de morte, de fracasso, de derrota seja cancelada. E agora, Senhor, de forma latente, o que o Senhor tem para essa vida, para essa pessoa, seja restaurada. Que a sua identidade seja restaurada em nome de Jesus. Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. Que essa vida seja moldada ao que o Senhor diz que ela é e não o que o mundo tem falado. Pai, em nome de Jesus eu te peço nessa manhã e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Que Deus te abençoe e te guarde. Resplandeça o rosto sobre você. Te traga paz. Até amanhã.